Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informação importante. Vou falar, por exemplo, sobre Facundo Farias, meia de só 19 anos de idade, do Colón da Argentina, pode jogar no Palmeiras ou no Cruzeiro. E há um boicote de verdade de dirigentes do Flamengo contra Jorge Jesus. Tem ainda novidades sobre o futuro de Pedrinho, ex-jogador do Corinthians. Por falar em Timão, tem um atleta que deixou o clube recentemente que é pretendido pelo PSG da França. As últimas do mercado de transferências, o Botafogo tem um acordo com a Nike. Vou falar também sobre as contas do Atlético Mineiro. As últimas do mercado, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando nesse meio desde 2000 e a ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Antes de começar, só pedir para deixar um like no vídeo se curtir e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas com o qual eu tenho a maior sorte. E tá chegando uma rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro com cotações bem legais, com destaque para o confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians, vitória do Red Bull pagando 2,47, o empate pagando 3,10 e a vitória corintiana pagando 2,90. Tem também Fortaleza e São Paulo, vitória do Fortaleza em casa com 2,65, o empate a R$ 3,05 e a vitória do Tricolor pagando 2,75. Para aproveitar essas e outras oportunidades é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar na Aposta Ganha. Bora começar o vídeo repercutindo o desempenho dos brasileiros nessa quinta-feira em jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Vou começar pela Sul-Americana. O São Paulo ficou no 0 a 0 com um jogo bem ruim contra o Everton no Chile. Gramado horroroso, enfim, coisa não funcionou. De qualquer maneira, o São Paulo manteve a liderança do grupo, são 10 pontos conquistados contra 5 do próprio Everton, 4 do Ayacucho e 2 do Jorge Wilstermann. O Tricolor pode passar até com 2 empates. Bora falar sobre o Santos que venceu a Universidade Católica do Equador, vitória por 1 a 0 fora de casa, o único gol da partida marcado por Juan. Resultado muito importante para voltar a colocar o Santos na disputa por uma vaga na Sul-Americana, só o primeiro de cada grupo passa. O Santos é o vice-líder do grupo, União La Calera tem 8, o Santos tem 7, e ainda os dois se enfrentam na próxima rodada no dia 18 na Vila Belmiro. Já o Internacional ficou no 1 a 1 contra o Guairenha, jogo na condição de visitante. Guairenha e Internacional dividem a liderança do grupo com 6 pontos, Independente Medellín e 9 de outubro tem 4 pontos cada um. Mudando da Sula para a Libertadores, contar que o Fortaleza empatou com o River Plate em casa. Fortaleza começou o jogo de maneira muito bacana, marcou o gol com o Silvio Romero, tomou o gol de empate cobrado, convertido pelo Fernandes. Com o resultado, o River Plate se mantém folgado na ponta com 10 pontos conquistados. O Colo-Colo tem 7, o Fortaleza tem 4 e o Alianza Lima tem 1. Por último, contar que o Red Bull Bragantino também empatou por 1 a 1 com o Vélez Sarsfield. Saiu atrás com o gol de Lucas Prato, fez bastante pressão na etapa final e quase nos minutos decisivos marcou com o Hurtado. Resultado que manteve o Estudiantes na liderança com 10 pontos, o Red Bull Bragantino aparece em segundo com 5, o Nacional tem 4 e o Vélez Sarsfield tem 2. Bora falar sobre Botafogo e Nike. Muitos torcedores do Botafogo me perguntaram durante o programa do Nicola dessa quinta-feira se existe algum acerto entre as partes. Esse boato surgiu numa live de torcedores do Tricolor. Um deles assegurou que tem um amigo no departamento de marketing do Botafogo e já haveria, de acordo com esse amigo, a confirmação do acerto. Contrato de 3 anos, o Botafogo receberia 15 milhões de reais por ano, fixos, e mais 5 milhões em bônus. Entrei em contato com o dirigente do Botafogo, alguém da minha extrema confiança, para tentar checar essa história. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, cascata pura. Não tem nada de Nike, nem nenhuma empresa de fornecimento de material esportivo, por enquanto, fecha aspas. Então você, torcedor do Botafogo, que se empolgou, imaginou alguma coisa nesse sentido, não tem nada. Outro assunto que foi bastante comentado durante a quinta-feira sobre um patrocínio gigante, que colocaria muito dinheiro no Botafogo. De fato, o John Textor, assim que assumiu o clube, decidiu rescindir todos os contratos de patrocínio e de fornecimento por entender que eram valores muito baixos, mas não existem até esse momento negociações muito próximas de serem concretizadas.
Quero falar agora sobre Pedrinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem pelo Benfica e atualmente no Shakhtar Donetsk. Ele é um dos atletas que ainda não tem seu futuro conhecido, ao contrário, por exemplo, do Fernando, ex-atacante do Palmeiras, que pertencia ao Shakhtar e já fechou com o RB Salzburg, ao contrário do David Neres, que tem negociações avançadas para jogar no Benfica. Diferente, por exemplo, do Maicon, que era também do Shakhtar e já fechou com o Corinthians, ninguém fala mais sobre o Pedrinho. Entrei em contato nessa quinta-feira à noite com o Will Dantas, que é o representante do ex-jogador do Corinthians. E o Will disse o seguinte, abre aspas, o Pedrinho já está recolocado, só estamos esperando a abertura da janela para comunicar, fecha aspas. Tentei, perguntei, insisti com o Will para tentar contar para vocês qual é o novo clube do Pedrinho. Notícia que interessa ao Corinthians, até porque o Timão, pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com um percentual dessa negociação. O Will não quis dar mais pistas, mas na última vez que eu havia conversado com ele lá atrás, ele já havia me confidenciado que um time da Premier League, o Wolverhampton, quase havia contratado o Pedrinho. Só não houve acordo na oportunidade porque a Premier League acabou por impedir novas inscrições fora daquele período. Pensaram na abertura de uma janela especial para atletas vindos da Ucrânia. Na última hora houve o veto e o Pedrinho foi impedido. Tudo indica que essa negociação ficou esquematizada para metade do ano e o Pedrinho será jogador da Premier League. Bora falar agora sobre as contas do Atlético Mineiro. Tem muito rival de olho, até porque o Galo tem incomodado bastante esportivamente, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. O Atlético promoveu nessa quinta-feira o Galo Business Day, um evento em que ele comunica e conta todos os detalhes da sua parte financeira. O Atlético devia, no início do ano passado, 1,23 bilhão de reais. A dívida do Galo, na virada de 2021 para 2022, era de 1,23 bilhão de reais. Ou seja, não houve mudança, certo? Pois bem, há duas maneiras de interpretar essa dívida. O Atlético admite que a dívida oficial hoje gira na casa de 1,31 bilhão, ou seja, ela teria aumentado. Mas, de acordo com o próprio Galo, o valor considerado internamente é de 1,3 bilhão. E a justificativa se dá graças a um acordo com credores, entre eles o Ricardo Guimarães e o Supermercados BH. Especificamente sobre a dívida com o Ricardo Guimarães. Ela foi reduzida em 85 milhões. Desses 85 milhões, 65 milhões serão pagos via patrocínios, melhor dos mundos, né? Em relação ao Supermercados BH, são 12 milhões que vão ser pagos também por meio de patrocínios da empresa na camisa do Galo. Dessa maneira, houve uma redução nesse 1,3 bilhão e a dívida hoje para o Atlético Mineiro segue sendo de 1,2 bilhão. Antes de mudar de assunto, só contar que o Atlético na temporada de 2021 quebrou seu recorde de arrecadação, ou seja, foi o ano em que o clube mais faturou. Foram perto de 750 milhões de reais, muito impulsionado pelos prêmios conquistados graças aos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil. E em relação às vendas de atletas, foram 99 milhões em caixa, muito baseado nas transferências de Marrone, Gabriel e Júnior Alonso. Bora contar agora sobre o papo de um ex-corintiano cotado para jogar no PSG. Informação que surgiu nas últimas horas na Gazzetta dello Sport, jornal dos mais tradicionais da Itália. O atleta em questão é Ederson, jogador formado no interior de São Paulo, com passagem pelo Cruzeiro, comprado praticamente de graça pelo Corinthians, não funcionou no Timão, fez ótima temporada no Fortaleza, até que foi comprado pela Salernitana. O time italiano acabou de o comprar. 6 milhões e 600 mil euros, mais ou menos 40 milhões de reais na oportunidade. O Timão vendeu 70% dos direitos econômicos que tinha pelo atleta. E agora, poucos meses depois, ele tem pouco mais de 10 partidas no novo clube e já existe o interesse do gigante PSG. Ederson, com 22 anos de idade, tem atuado extremamente bem com e sem a bola. Dá uma olhada no que disse o presidente da Salernitana à Gazzetta dello Sport. Abre aspas. É um grande patrimônio do clube e não pensei no seu valor. Acredito que, considerando sua idade, seu papel, qualidades defensivas e ofensivas, seria pelo menos 30 a 35 milhões de euros. Ele pode se tornar o melhor em sua posição no mundo. Fecha aspas. Só para vocês entenderem o moral que o Ederson já ganhou em poucos meses no futebol italiano.
Se esse negócio chegar a 35 milhões de euros e uma transferência para o PSG for confirmada, estamos falando de 181 milhões de reais. Para desespero do departamento financeiro, o Corinthians não tem mais percentual de uma venda futura, mas ainda fica com o mecanismo de solidariedade. O problema é que essa cifra não vai ser muito além de 1% do negócio, ou mais ou menos 1.800.000 reais. E o assunto Jorge Jesus e Flamengo segue repercutindo depois do papo do técnico português com Renato Maurício Prado, que causou bastante ao longo da quinta-feira. Tem uma informação importante que não foi tão debatida ainda nesse papo do Renato Maurício Prado com o Jorge Jesus, e eu queria trazer para repercutir com vocês. O JJ deixou claro ao jornalista que sentiu do Flamengo um claro interesse em boicotá-lo. Só para você entender essa situação. O único dos jogadores do Flamengo que aceitou se encontrar com o Jorge Jesus nos últimos dias foi o Gabigol. Eles jantaram juntos, inclusive esse encontro foi fotografado. Situação meio esquisita, até porque o JJ tem excelente relação com vários dos atletas. O Davi Luiz é muito parceiro do JJ. O que o Gabigol deixou passar para o JJ nesse encontro é que houve uma orientação dos dirigentes do Flamengo para que eles não se encontrassem com o técnico português. Tudo para evitar um possível desgaste com o Paulo Souza. Até porque o Flamengo tem certeza que o Jorge Jesus veio ao Brasil só para causar. O JJ chegou a confidenciar no papo com o Renato Maurício Prado que a ideia não é das piores, até porque, enquanto era treinador do Benfica, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estiveram em Portugal, você vai lembrar, no fim do ano, e acabaram causando enormes problemas para ele lá no Benfica. O torcedor do Benfica ficou irritado, os dirigentes também, e segundo também o Renato Maurício Prado ouviu do Jorge Jesus, na oportunidade os dirigentes do Flamengo nem chegaram a fazer proposta oficial. Então, na teoria, o JJ agora está dando troco. E até para evitar mais consequências em relação ao Paulo Souza, houve essa orientação dos dirigentes do Flamengo em relação aos atletas para que não se encontrassem com Jorge Jesus. O único que ignorou solenemente isso foi o Gabigol. E o Jorge Jesus contou que o Gabi perguntou: e aí, onde é que você está? Em um belo dia, o Jorge Jesus disse: estou jantando aqui. O Gabigol falou: então vou aparecer aí. E foi assim que eles se encontraram. Agora fechar o vídeo para falar sobre Facundo Farias, meio atacante de só 19 anos de idade, tratado na Argentina e pelo torcedor do Colón como uma das maiores promessas do futebol local. Ele atua como um legítimo camisa 10, criando jogadas pelo centro, ótimas assistências e também tem muita velocidade e habilidade. Recentemente, o empresário do atleta já havia admitido o interesse do Palmeiras. Agora no Brasil surgiu um outro interessado, o Cruzeiro. Bora te explicar como é que tá rolando todo esse papo. O empresário do jogador já entendeu que o mercado brasileiro seria um enorme trampolim para quem está no Colón. E tem conversado, sugerido, perguntado para vários times daqui sobre a possibilidade de contratação. O Cruzeiro surgiu como uma alternativa depois que Pedrinho BH se colocou à disposição de Ronaldo Fenômeno para ajudar na contratação de um camisa 10. Mas te diria que é praticamente impossível que o Cruzeiro o contrate. Primeiro porque recentemente o Colón já rejeitou uma proposta de 4 milhões de dólares feita pelo Boca Juniors por apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Então é uma operação que vai custar no mínimo 6, 7, 8 milhões de dólares. O Cruzeiro não parece ter capacidade, ainda que com a ajuda do Pedrinho BH, para fazer um investimento desse tamanho. Depois ainda tem a questão salarial. O Cruzeiro tem feito enorme esforço para enxugar sua folha e não trazer jogadores extremamente caros. Já o Palmeiras tem potencial e capacidade financeira para fazer esse investimento. Verdão também já tem percebido que a renovação de contrato com Scarpa parece das mais complicadas porque o meio atacante, que tem contrato só até dezembro, pretende jogar na Europa assim que o vínculo atual terminar. Então, Facundo Farias seria preparado ao longo do ano para na próxima temporada assumir um papel de um pouco mais de protagonismo. Jogador que nesse ano já tem 14 jogos e mais 3 gols. Na temporada passada, a sua melhor temporada está aqui, 44 jogos, 9 gols e 7 assistências. É legal também contar que André Cury, um dos principais empresários do futebol brasileiro, alguém com boa relação com os dirigentes palmeirenses, também tem participado das tratativas com o representante oficial do jogador lá na Argentina. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Curtiu? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê de tarde com mais informações ou assim que surgir uma grande novidade. Abraço, tchau!